Boa tarde. Boa tarde. O microfone está desligado. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, servidores da Casa Legislativa. Estamos iniciando a reunião ordinária do dia 19 de dezembro de 2022. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada inicial dos senhores vereadores. Bernardo Junqueira e Renó Guedes. Presente. Carlos Alexandre Badaró Cordeiro. Presente. Carlos Henrique Mota André. Presente. Edivaldo Franquito Donato do Vaga. Presente. Eglinléia Santos das Graças Correia. Presente. Gilmar Pimentel de Oliveira. Presente. Ivan Martins Nogueira. José Augusto Cabral Gonçalves. Presente. José do Carmo Fópino Vieira. Presente. Júlio César Pereira da Silva. Presente. Marcos Vinícius Pereira Costa Lima. Presente. Marinês Xavier de Oliveira. Presente. Rodrigo Junqueira Reis Pimentel. Presente. Rogério Campos Machado. Presente. Valdilúcio Maraquias. Presente. Acordo. Em nome do povo de Leopoldina e suplicando a proteção de Deus, havendo número regimental, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Solicito aos senhores vereadores que forem fazer uso da palavra que já se inscrevam junto ao primeiro secretário. Pergunto ao senhor secretário se existem atas para serem apresentadas. À disposição, xerox das atas das reuniões ordinárias ocorridas nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022. Pergunto ao senhor secretário se existem atas para serem discutidas e votadas. Não há. Pergunto ao senhor secretário se existem matérias do executivo. Sim, ofício número 315/2022 do gabinete do prefeito encaminhado ao presidente da Câmara. Assunto: autorização para se ausentar do município. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores, com a cordial visita, em atenção a que prescreve a Lei Orgânica do município de Leopoldina, o regimento interno da Câmara Municipal de Leopoldina, valho-me do presente para requestar a Vossa Excelência e a esta Casa Legislativa para que autorize a me ausentar do município no período de 27 de dezembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023, com o fim de realizar uma viagem internacional particular. Dessa forma, o cargo de prefeito nesse período será exercido pelo excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal. Por derradeiro, conto com a sempre inestimável e preciosa colaboração desta egrégia Casa de Leis para a aprovação de tal proposta, solicitando urgência na apreciação da presente. Sendo que se apresenta no momento, subscrevo com votos de consideração e estima, atenciosamente, Pedro Augusto Junqueira Ferraz, prefeito municipal. Senhor presidente. Não? Pode mudar? Pode mudar. Pergunto se há correspondências diversas. Não há. Passamos para projetos, requerimentos, indicações, pareceres de comissões, recursos de outras matérias dos senhores vereadores. Projeto de lei número 95/2022, autoria vereador José do Carmo Fófano Vieira, PSB. Dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de crianças com deficiência e ou portadoras de mobilidade reduzida e necessidades especiais, em escolas públicas e particulares, como em praças e parques públicos, no âmbito do município de Leopoldina e de outras providências. O povo do município de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e em seu nome sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os playgrounds instalados em jardins, parques, clubes, áreas de lazer e áreas abertas ao público em geral, ainda que localizados em propriedade privada e de uso público, deverão conter brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência, mobilidade reduzida e com necessidades especiais. Artigo 2º. Os eventos do calendário municipal que contenham atividades destinadas ao público infantil deverão contar com atividades recreativas inclusivas para crianças portadoras de deficiência, mobilidade reduzida e com necessidades especiais. Artigo 3º. As estruturas de acessibilidade para atender as pessoas com deficiência nos locais descritos no artigo 1º deverá atender os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Artigo 4º. Fica autorizada a instalação de equipamentos especialmente desenvolvidos para o lazer e recreação de crianças portadoras de necessidades especiais nas escolas públicas, privadas, praças e parques,
públicos no âmbito do município de Leopoldina, visando sua integração com outras crianças e inclusão social. Artigo 5º, na instalação dos equipamentos referidos no artigo 4º, o Poder Executivo priorizará as praças e os parques que possibilitem o acesso e atendimento do maior número de crianças portadoras de necessidades especiais. Parágrafo 1º, a disponibilização dos equipamentos adaptados serão instalados de forma gradativa, de acordo com a disponibilidade financeira do Poder Executivo. Parágrafo 2º, os locais mencionados na presente lei deverão ser sinalizados com placas indicativas com a seguinte informação: dispõe de brinquedos para crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida e contar com acesso adequado para crianças portadoras de necessidades especiais. Artigo 6º, as praças, parques e locais afins de que trata esta lei deverão contar com rampas para o acesso das mesmas pelas pessoas com deficiência. Artigo 7º, o Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 8º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 9º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 10º, revogam-se as disposições em contrário. Vereador José do Carmo Fófano Vieira, PSB. Projeto de Lei 95, encaminhado à Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Projeto de Lei número 96/2022. Autoria, vereador Valdilúcio Malaquias, Podemos. Dispõe sobre a divulgação de informações dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura e da Câmara Municipal na internet e da outras providências. O povo do município de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo deverá disponibilizar em sua página oficial na internet um ícone para acesso público contendo os seguintes dados dos conselhos municipais. 1. Denominação e finalidade. 2. Nomes dos integrantes titulares e suplentes, indicando o cargo de cada um, com os respectivos períodos de mandato. 3. Dados para contato com o Conselho, telefone, e-mail, endereço. 4. Calendário anual contendo datas previstas de reuniões. 5º, horário e endereço do local onde ocorrem as reuniões. 6º, atas das reuniões e resoluções aprovadas. 7. Meios e procedimentos para contato e participação popular. 8. Regimento interno. Artigo 2º, a Câmara Municipal deverá disponibilizar em seu site oficial um ícone denominado Conselhos Municipais, redirecionando os usuários de sua página para o link da Prefeitura Municipal. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Valdilúcio Malaquias, Podemos. Projeto de Lei 96/2022, também encaminhado à Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2022, assinado pelos vereadores membros desta Casa Legislativa, membros da mesa diretora desta Casa Legislativa: José Augusto Cabral, presidente; José do Carmo Fófano Vieira, vice-presidente; Gilmar Pimentel de Oliveira, primeiro secretário; e Marinei Xavier de Oliveira, segunda secretária. Dispõe sobre autorização para o prefeito municipal ausentar-se do município de Leopoldina e da outras providências. A Câmara Municipal de Leopoldina, considerando o disposto no artigo 88 da Lei Orgânica do município de Leopoldina, considerando ainda o dispositivo no artigo 85, parágrafo 3º da Lei Orgânica do município, considerando o requestado no ofício número 315, de 14 de dezembro de 2022, de autoria do prefeito municipal, decreta. Artigo 1º, fica o prefeito municipal de Leopoldina autorizado a ausentar-se do município no período de 27 de dezembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023, para a realização de viagem internacional para tratar de assuntos particulares. Artigo 2º, no período de ausência do prefeito municipal, o cargo de chefe do Poder Executivo será exercido pelo vice-prefeito municipal, nos termos do disposto no artigo 85, parágrafo 3º da Lei Orgânica do município de Leopoldina. Parágrafo único. A transmissão do cargo será registrada em livro próprio. Artigo 3º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Vereadores José Augusto Cabral, presidente; vereadora Marinei Xavier, segunda secretária; José do Carmo Fófano, vice-presidente; Gilmar Pimentel, primeiro secretário. Ok, acabou? Já acabou aí?
Projeto de Decreto Legislativo 01/2022, encaminhado à Comissão de Constituição, Legislação e Redação, com a palavra o vereador Rodrigo Pimentel. Questão de ordem, senhor presidente. Tendo em vista, né, que amanhã é a última reunião, próximo, né, o término da sessão legislativa, solicito que consulte os membros da Comissão de Constituição, meus colegas Didi e Bernardo, a possibilidade de emitir o parecer ainda nessa sessão e positivo, ouvido plenário, a possibilidade de colocar o parecer em discussão e votação ainda nessa sessão. Consulto os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, os vereadores Bernardo Guedes, né, o Rodrigo Pimentel já fez o pedido, e o Valdilúcio Malaquias pode emitir o parecer ainda nessa sessão. De acordo, presidente. De acordo. Peço o secretário que faça a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer número 126/2022. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2022, que dispõe sobre a autorização para o prefeito municipal ausentar-se do município de Leopoldina e de outras providências. Autoria: chefe do Poder Executivo, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, analisando o projeto de decreto legislativo em epígrafe, bem como considerando o parecer jurídico de folhas 4/09, é de parecer que o mesmo pode ser apreciado pela Casa, visto que não fere dispositivos legais. À consideração soberana do plenário, vereadores Bernardo Guedes, PDT, Rodrigo Pimentel, PV e Valdilúcio Malaquias, Podemos. Em discussão única, o parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação ao PDL 01/2022. Em votação única, o parecer. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam se encontram. Aprovado. O projeto será incluído na ordem do dia da próxima reunião para primeira discussão e primeira votação. Com a palavra. Senhor presidente, solicito Vossa Excelência consulte o plenário a possibilidade de incluir o projeto de lei decreto legislativo 001/22 na ordem do dia dessa sessão para primeira e segunda discussão e votação em regime de urgência. Consulto plenário sobre o pedido do ilustre vereador Rodrigo Pimentel para incluir o projeto de decreto legislativo 01 na ordem do dia dessa sessão para primeira e segunda discussão e votação em regime de urgência. Em discussão, em votação, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam se encontram. Aprovado. O PDL 01 será incluído na ordem do dia dessa sessão para primeira e segunda discussão e votação em regime de urgência. Indicações de autoria do vereador Júlio César Pereira, União Brasil, número 466/2022. Solicita ao senhor prefeito municipal que o Poder Executivo estude a possibilidade para realizar a troca do encanamento das manilhas do esgoto, substituindo as manilhas de barro pelos canos de PVC. Tal situação precisa ser resolvida na rua Arthur Bertolino Cerqueira, na parte de baixo do morro, tendo em vista que as manilhas ali colocadas já estão totalmente deterioradas e quebradas, trazendo muitos problemas aos moradores. Já que a rede de esgoto da prefeitura passa por dentro do terreno dos moradores, pede-se urgência para sanar o referido problema. Vereador Júlio César Pereira, União Brasil. Indicação número 467/2026. Solicita ao senhor prefeito municipal, Pedro Augusto Junqueira Ferraz, que tome a seguinte providência. Devido à matéria publicada na página www.cerqueirasonline.com.br, com o seguinte título: Estádio de Futebol do Distrito de Ribeiro Junqueira vai a leilão em 2023. O vereador que esta subscreve ao tomar conhecimento desse fato e preocupado com a situação que a qualquer momento os moradores do distrito de Ribeiro Junqueira e adjacências possam ficar sem o seu único espaço para a prática de esportes, entre eles em especial a modalidade de futebol, e também ser o entretenimento de maior demanda na comunidade, vem através desta indicação pedir ao Executivo que estude a possibilidade de analisar essa situação com máxima atenção e envidar esforços para a resolução do presente problema em respeito aos amantes do futebol que há quase um século usufruem desse espaço esportivo. Tendo em vista o risco iminente de ser arrematado esse espaço de 4.089 metros quadrados por um valor de R$ 731.545,60 em primeiro pregão, vejo que todos os moradores e adeptos do esporte possam ficar sem esse espaço, como aconteceu na comunidade da Serra dos Barbosa, que deixou centenas de pessoas sem poder praticar esportes devido à perda do terreno. Venho pedir ao Poder Executivo que não meça esforços e faça um estudo para que possa arrematar no leilão, que vai acontecer no dia 25 de janeiro de 2023, esse imóvel, que fica situado no distrito de Ribeiro Junqueira, na rua Aurélio Pimentel.
Também que o mesmo, ao ser adquirido pela Prefeitura, passe a ter a denominação de Estádio Municipal de Futebol Ribeiro Junqueira. Não podemos perder um espaço tão importante da comunidade, onde o objetivo sempre foi trazer entretenimento, lazer para as crianças e para toda a família. Também não podemos ficar sem os trabalhos sociais que ocorrem neste espaço, para que as crianças e adolescentes saiam da ociosidade e se mantenham ocupadas. Temos como exemplos o próprio trabalho do senhor Leninho, como referência com as crianças neste espaço. Vereador Júlio César Pereira, União Brasil. Em discussão, as indicações de autoria do nobre vereador Júlio César. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador autor Júlio César. Com sua licença, senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, público que nos assistem de casa e meu amigo Chico do Lixo aqui presente aqui. Senhor presidente, essa indicação eu fiz, tomei conhecimento desse fato de madrugada do sábado para domingo, por volta de meia-noite, 1h da manhã. Imediatamente, nesse mesmo horário que eu tomei conhecimento que me enviaram via WhatsApp essa matéria nesse jornal, depois me falaram que já havia até sido publicado no outro jornal de circulação da cidade também, mas eu não havia visto. Tá? De imediato eu preparei essa indicação justamente para ver se existe alguma possibilidade, o que o prefeito pode fazer, o executivo pode fazer, para conseguir impedir que isso aconteça, o resgate esse campo, não que se deixa cair na mão aí de empresários aí que queiram construir imóveis, aí, apartamentos ou vilas, seja o que for, para que o campo lá de Ribeiro Junqueira não se acabe. Porque, pelo que eu andei lendo no documento, me parece que vai a leilão dia 25 de janeiro agora, no primeiro pregão, tá? E depois vai de novo, um mês depois, no segundo pregão, né? Então, quer dizer, isso aí, se alguém arrematar aquele lá, adeus, campo de Ribeiro Junqueira. Campo de Ribeiro Junqueira, que já está há bastante tempo, creio eu, 40 anos, por aí, mais ou menos, tá? Pelo jeito vai se acabar. Vai acontecer o que aconteceu lá com a Serra de Barbosa e depois a gente não vai ter onde o povo se distrai e jogar bola. Eu não sou muito de ficar em campo, cuidar de futebol, mas eu valorizo muito o trabalho desses profissionais, das pessoas que se dedicam ao esporte e que levam para esse meio os jovens, porque sei que é o melhor caminho que tem para tirar dessa situação das drogas, do caminho da meliância. Então isso é muito importante que o executivo analise essa situação e faça alguma coisa para ajudar, porque do jeito que está, se continuar nesse processo aí, o campo de Ribeiro Junqueira, ele vai ser fechado, porque qualquer empresário que tiver grana no bolso e quiser fazer um bom investimento, vai lá e vai comprar ele, e adeus aí o público, os moradores, aí o povo, adeus campo de Ribeiro Junqueira lá no distrito de Ribeiro Junqueira. Então peço aí, por favor, executivo, que analise. Isso aí tem sido um fuzuê também dentro do distrito, todo mundo falando sobre esse assunto, que acabou o campo, não vai ter mais campo. Então, peço ao seu prefeito executivo que analise a situação para poder ajudar aí o povo de Ribeiro Junqueira e adjacências e os demais que utilizam desse espaço. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Júlio. Continua em discussão as duas indicações de autoria do nobre vereador Júlio. Em votação, senhoras vereadoras e senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovadas. Indicações de autoria do vereador Alexandre Badaró, PSB, número 468/2022. Solicita ao senhor prefeito municipal Pedro Augusto Junqueira Ferraz que seja instalado o corrimão na entrada do beco São Pedro, no bairro Quinta Residência, mais precisamente em frente ao número 15, tendo em vista que dois carros já ficaram pendurados na presente localidade. Vereador Alexandre Badaró, PSB. Indicação número 469/2022, solicita ao senhor prefeito municipal que seja instalado o corrimão no início da rua Cândido Veloso, tendo em vista a necessidade. Além disso, solicita ainda que seja colocada novamente a placa para que seja proibido o trânsito de caminhões. Vereador Alexandre Badaró, PSB. Em discussão, a indicação 469, de autoria do nobre vereador Alexandre Badaró. Em discussão, em votação, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram.
Aprovadas. Indicação número 470/2022, autoria vereador Carlos André, PSD, solicita ao senhor prefeito municipal que seja realizado o calçamento e o asfaltamento da comunidade da Estiva, mais precisamente da igreja até a última casa, um trecho de aproximadamente 300 metros, tendo em vista a presente comunidade possuir mais de 100 moradores e por se tratar de reivindicação antiga. Vereador Carlos André, PSD. Em discussão, a indicação 470, de autoria do nobre vereador Carlos André. Em votação, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, aqui tem mais, pode pegar. 470. Passa a presidência ao nobre vereador José do Carmo. Indicações de autoria do vereador José Augusto Cabral, PSD, número 471/2022. Solicita ao senhor prefeito municipal Pedro Augusto Junqueira Ferraz, com cópia para o secretário municipal de Esportes, Lazer e Turismo, Hudson Rodrigues de Jesus, para que sejam instaladas barras fixas, aparelhos para exercícios físicos em alguns pontos do município. Vários munícipes reivindicam a instalação deste equipamento, que dentre suas várias finalidades trabalha bíceps, costas, peitoral e abdominal, em uma carga compatível com pessoas fisicamente ativas, por exemplo, que tenham que se exercitar para prestar concursos públicos que contenham exames físicos. Como sugestões de lugares, mencionamos as proximidades das já instaladas academias ao ar livre em praças, parques ou outros locais, que possam ser identificados e disponibilizados pela administração municipal. As barras fixas são cada vez mais comuns em espaços públicos em diversos municípios, complementando as academias ao ar livre, que na prática atendem majoritariamente o público mais idoso com o importante objetivo de melhorar sua saúde cardiovascular e prevenir doenças comuns nesta fase da vida. Vereador José Augusto Cabral, PSD, indicação número 472/2022. Solicita ao senhor prefeito municipal Pedro Augusto Junqueira Ferraz, com cópia para o secretário municipal de saúde Márcio Vieira Machado, para que sejam disponibilizados no terminal rodoviário Dr. Jairo Salgado Gama, kits de primeiros socorros, incluindo o equipamento desfibrilador externo automático, DEA. Tal medida deve necessariamente ser respaldada pelo treinamento de pessoas ou equipes que atuam ou atuarão naquele local, ambiente de grande concentração diária de pessoas. Se usado de maneira correta e a tempo de socorrer a vítima, o DEA pode salvar a vida de quem esteja passando por uma parada cardíaca. Vereador José Augusto Cabral, PSD. Em discussão? Em votação? Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao vereador José Augusto Cabral. Okay. Requerimentos de autoria do vereador Bernardo Guedes, PDT, número 122/2022. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, encaminhe ao senhor prefeito municipal Pedro Augusto Junqueira Ferraz. Requerimento solicitando que encaminhe para esta Casa Legislativa no prazo da lei a seguinte informação. Caso haja remoção de profissionais da educação, requer-se a exposição dos motivos e a comunicação por escrito, conforme o artigo 69, parágrafo único da Lei Complementar 17/2010. Vereador Bernardo Guedes, PDT. Requerimento número 123/2022. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, encaminhe ao senhor prefeito municipal Pedro Augusto Junqueira Ferraz. Requerimento solicitando que encaminhe para esta Casa Legislativa no prazo da lei a seguinte informação. Em caso de haver mudança de lotação de profissionais da educação, do edital para tal realização com publicação de 30 dias de antecedência, sob pena de nulidade dos atos, conforme determina o artigo 78 da Lei Complementar 17/2010. Vereador Bernardo Guedes, PDT. Em discussão, os dois requerimentos de autoria do nobre vereador Bernardo Guedes, 122 e 123. Em discussão, em votação, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Ok. Passo a presidência ao nobre vereador José do Carmo. Moção de congratulação número 136/2022, autoria vereador José Augusto Cabral, PSD. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, envie moção de congratulação com os cumprimentos desta Casa Legislativa aos policiais civis e militares que integraram a equipe responsável por uma rápida ação e troca de informações em uma ocorrência envolvendo roubos pela região.
Atuaram pela Polícia Civil o delegado Paulo Felipe Gonzalez Sabac, Antônio Carlos Silveira, investigador Leopoldina, de Juiz de Fora, o investigador Marcelo Matola de Rezende, Eduardo Constante Machado Júnior, Ronan Luiz Faria de Souza, Adilson Expedito Pimentel Júnior, Guilherme Augusto do Vale, a escrivã Rafaela Silveira Santos Mortanin e o escrivão Alexandre Mendes. Pela Polícia Militar, atuaram o sargento Wilson de Souza, cabo José Geraldo Oliveira Duarte, sargento Hortêncio Adriano R. dos Santos, cabo Rafael Moraes Esteves e cabo Luiz Rogério Ferreira Barbosa. Justificativa. A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Plantão em Juiz de Fora, apurou o delito de roubo ocorrido na comarca de Mar de Espanha, na madrugada do dia 9 para o dia 10 deste mês, quando 3 indivíduos fortemente armados, usando camisas e coletes da Polícia Civil e se titulando policiais em serviço, teriam invadido uma residência no município de Mar de Espanha, espancado de forma desproporcional os moradores, amarrando-os em seguida, subtraindo então pertences de valores e a quantia de mais de R$10 mil. Uma ocorrência policial em Argirita, tipificada de porte ilegal de arma de fogo, foi apresentada ao plantão digital relatando que um cidadão estaria às margens da rodovia, no acostamento com um dos pneus do veículo furado. Uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais, ao passar pelo local, se predispôs a prestar auxílio, ocasião em que os militares localizaram com o condutor do veículo uma arma de fogo, máquina de cartão, cartões de crédito, celulares e uma touca ninja. A equipe de plantão comparou os fatos e fez contato com as vítimas e testemunhas, sendo possível averiguar que a pessoa que estava detida por mero porte de arma junto à delegacia de plantão era, na verdade, um dos autores desse violento crime patrimonial à residência. Após lavrar o respectivo auto de prisão em flagrante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrições da liberdade das vítimas, bem como confeccionada representação por convenção da prisão em flagrante em prisão preventiva, também foram desenvolvidas apurações preliminares para identificação dos demais autores do delito. As apurações estão em andamento para se averiguar se um crime semelhante ocorrido em Bicas, região do entorno onde se deu a prisão do autor, teria sido praticado pelos mesmos autores. Pelo menos mais 4 crimes com o mesmo modus operandi foram praticados na região da Zona da Mata, em municípios vizinhos, onde os autores agiram da mesma forma e também usavam toucas ninjas, armas e se intitulavam policiais civis. As investigações continuam em relação a todos os crimes e suas possíveis conexões. Como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pelas Polícias Civil e Militar de Minas Gerais, com a participação da Delegacia Regional de Polícia Civil de Leopoldina, apresentamos esta moção de congratulação aos policiais civis e militares, integrantes que integram a equipe responsável pelas ações durante esta ocorrência. Vereador José Augusto Cabral, PSD. Discussão, moção. Em discussão a moção. Em votação, os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao vereador José Augusto. Moção de pesar número 87/2022. Solicitam a presidência da Câmara que envie ofício aos familiares do senhor Geraldo Martinho Moraes de Mendonça, transmitindo os votos de profundo pesar desta Casa Legislativa devido ao seu falecimento ocorrido recentemente, apresentada pelos vereadores Carlos André, PSD, e Ivan Nogueira, PP. Essa presidência informa que todas as indicações, requerimentos e moções ficarão disponíveis a todos os vereadores na Casa Legislativa, na Secretaria e ainda se encontram em plenário, para aqueles que queiram subscrever. Passamos para a discussão e votação de projetos em pauta. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2022 dispõe sobre autorização para o prefeito municipal ausentar-se do município de Leopoldina e da outras providências, assinado pelos membros da mesa diretora desta Casa Legislativa. Em primeira e segunda discussão em regime de urgência, projeto de Decreto Legislativo 01. Em primeira e segunda votação em regime de urgência, as senhoras vereadoras e senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto vai à promulgação pela mesa diretora. Ok. Pergunto ao senhor secretário se existem oradores inscritos.
Com a palavra, vereador Alexandre Badaró. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Presidente, hoje aqui eu vim agradecer a secretária, a Lúcia Horta, que ela atendeu o pedido desse vereador aqui na escola, lá no Botelho Reis, lá, fazendo uma proteção no segundo andar ali, que eu fui procurado por vários pais lá, que lá tinha uma proteção, só que tinha um vão em aberto. Aí ele tinha várias crianças que correndo para lá e para cá, aqui os pais foi e viram isso. Tinha proteção, mas ao mesmo tempo não tinha, porque era aberto um vão. Aí eu até solicitei que colocasse uma tela de proteção, alguma coisa assim. Só que aí ela fez melhor ainda, colocou um blindex lá, ficou muito bonito, ficou muito bom. E é uma segurança para nossas crianças que estudam lá. Então, hoje eu quero agradecer a Lúcia pelo esse atendimento que ela fez, esse vereador aqui. Obrigado, presidente. Ok. Com a palavra, o próximo orador inscrito, nobre vereador Júlio. Senhor presidente, eu venho aqui falar sobre esse assunto que muito abalou lá os moradores de Ribeiro Juqueira e até mesmo o pessoal aqui em Leopoldina, que hoje, a manhã toda, foi falando do campo aí. Como eu falei anteriormente, eu não sabia do que estava se passando naquele campo, tá? E de repente ser surpreendido com essa publicação aí nas redes sociais de que Ribeiro Juqueira não terá mais campo, que o campo vai ser fechado, porque está sendo leiloado por causa de dívida aí de R$731 mil. Então, quer dizer, é um processo aí que já se arrastou durante muitos anos e agora a única maneira que tem para reverter esse quadro aí, pelo que me parece, não sei, não sou advogado, não conheço, é pagando. É pagando. E como é que nós vamos fazer para conquistar esse espaço aí? Para deixar o povo tranquilo e ter o seu espaço lá, de maneira que se possa usar. Então, por isso, fiz essa indicação aí ao Executivo. Estou falando aqui para esclarecer a minha indicação mais uma vez, porque foram muitos anos esse processo se arrastando e o povo, inclusive até investimento de emendas, foram colocadas lá dentro do campo, né, no espaço lá. Eu, inclusive, também eu iria destinar emenda para lá, né? E agora o campo de Ribeiro Juqueira está na iminência de acabar. Quero me dirigir aqui ao seu prefeito, seu Pedro, que tem o maior carinho por Ribeiro Juqueira, um distrito que o apoiou desde o início. Todos gostam muito do seu Pedro Augusto, vê que ele está fazendo um ótimo trabalho na cidade. Eu faço um apelo aqui, a pedido de algumas famílias que já entraram em contato comigo, alguns jovens, tá? Se não tem a quem recorrer, eu falei, a quem recorrer, eu vou fazer o meu papel de legislador, vou cobrar lá na Câmara, pedir ao prefeito, já tomando ciência desse assunto, né? Não sei se já sabia antes ou não, não sei, nunca soube disso, estou sabendo agora, os moradores também não sabiam, né? Estão sabendo agora, para que o senhor Pedro Augusto aí nos ajude em Ribeiro Juqueira, para que a gente não perca o nosso campo lá, como aconteceu no Arrasta-Couro, como já citei anteriormente. Tá lá, o Arrasta-Couro não tem campo mais, e aquele estádio lá em Ribeiro Juqueira, embora esteja com alguns problemas devido à chuva ainda de fevereiro do ano passado, né, de tudo que aconteceu, ano passado? Não, desse ano, né? Então, peça aí que intervenha nisso aí, e nos ajude lá. Agora, como é que se pode resolver isso aí? Eu acho que pelos meios jurídicos aí, através de processo, acho que não dá mais, porque me parece que já bateu o martelo, se vai a leilão, então já foi esgotada até a última instância, então não tem mais como resolver mais nada por aí, a não ser pagando, creio, eu não sei, pode ser que eu esteja errado, não sou advogado, né? Tá, e também não fiz essa pesquisa aqui, não perguntei a ninguém, se eu estiver errado, podem me corrigir, mas se está leilão é porque já deu chabu e vai ter que ir lá e negociar de alguma maneira para que a gente não perca o campo lá em Ribeiro Juqueira, no distrito de Ribeiro Juqueira, para não confundir com Ribeiro Juqueira aqui de Leopoldina, que não tem nada com isso. Então, peça aí o seu Pedro, toda a sua equipe aí,
o jurídico aí, a finanças, fazenda, estudem o meio aí, para que a gente possa conseguir reverter esse quadro, e a pessoa a qual o campo ficou devendo lá, não sei quem ficou devendo, que ressarça a quem tem direito, pague o que deve, e o campo volte a ficar lá livre, leve solto, para que os moradores de Ribeiro Juqueira possam usufruir daquele espaço como sempre usufruiu. Tá? A adjacência, todo mundo ali frequenta aquele espaço. Então, o apelo que eu faço aqui ao prefeito, Pedro Augusto, para desde já abraçar aí, tá, com garra, determinação, coragem e amor ao povo de Ribeiro Juqueira, para não deixar que fechem aquele campo ou que aquele espaço seja vendido, tá, para empresário da área de imobiliária ou qualquer outro empresário que venha querer demolir tudo lá e fazer de lá empreendimentos imobiliários ou qualquer outra coisa que seja. Tá, eu posso estar falando aqui um monte de besteira, não sei, mas o que eu estou falando é sobre tudo que eu li. E o que eu li foi o que vem através da imprensa. Tá, como eu falei, não sou advogado, não tenho conhecimento nenhum de legislação, mas se vai a leilão, quem comprar vai fazer o que quiser lá. Pode acabar com o campo, pode botar um galinheiro lá, pode botar um local para plantar fruta, plantar o que quiser, criar gado, fazer o que quiser. Pode acabar o campo. Então, o apelo que eu faço é que o senhor Pedro, junto com a sua equipe, estude uma maneira de não deixar com que esse campo se perca, que a gente perca esse único espaço que tem para esse entretenimento, que é o que o povo mais gosta, não só de Ribeiro Juqueira, mas os nossos munícipes todos aqui amam futebol. Então, o futebol, ele marca número 1 no esporte, não só nessa cidade, como acho que no mundo inteiro, né? Então, gostaria aí que o Executivo focasse nisso aí, tá? E conseguisse reverter esse quadro, para a gente poder ficar tranquilo, e levar a informação ao povo do que está acontecendo. Levar a informação, dizer para o povo por que aconteceu isso, o que está acontecendo, por que esse campo vai a leilão, o que houve por trás disso tudo, o que está acontecendo, que ninguém sabe de nada. Eu, assim como os munícipes lá de Ribeiro Juqueira, os moradores de Ribeiro Juqueira, eles estão lá sem saber o que está acontecendo, sem saber. Já teve ex-presidente lá, que estava lá de presidente no campo, que veio questionar, meu Deus do céu, o que está acontecendo, sem saber o que está acontecendo. Então, eu estou falando o que eu vi na matéria. Tá, agora, para se aprofundar mais no assunto, vou ter que sentar depois aí com alguém do jurídico para me orientar direitinho e ver por que tudo aconteceu, o que pode acontecer mais para frente, mas desde já, 1h da manhã eu estava escrevendo para não esquecer e deixar reservado para hoje a gente resolver esse problema desde já do campo de Ribeiro Juqueira, que está registrado nessa casa já com essa indicação para poder a gente tentar, junto com esse executivo, eu peço ajuda aqui, todos os nobres vereadores aqui, que gostam de futebol, que tem um carinho grande por Ribeiro Juqueira, que não quer que isso aconteça. Está aqui o Gilmar, que adora futebol, está o Edivaldo, o Bernardo, adora futebol, e o próprio Badaró, todos os demais aqui que gostam de futebol, Queijinho, ama o futebol, vamos nos ajudar em Ribeiro Juqueira para que a gente não perca aquele espaço. Entendeu? É o que eu peço no momento, tá bom? Essa ajuda ao Executivo para a gente tentar solucionar esse problema de Ribeiro Juqueira quanto à situação do campo de Ribeiro Juqueira. Tá. A minha outra fala é que eu quero agradecer aqui a todos os colegas, aqueles que estiveram, que não estiveram, os que puderam contribuir, os que não puderam, mas que ao tempo todo aí ficou ouvindo eu falar sobre o Natal Solidário de Ribeiro Juqueira. Quero agradecer muito a todos vocês, tá? Que a festa foi maravilhosa, foi muito lindo, deu muitas crianças, mas muito mesmo, tá? E dizer para vocês que é um evento que é do povo, que todos podem participar. A gente fica lá aberto, é um evento feito com o povo da comunidade, todo mundo contribui, agradecer todos que contribuíram, tá? Que seja um saquinho de pipoca, mas contribuiu, que seja um refrigerante, mas contribuiu. Quero agradecer a cada um de vocês, tá? Porque é muito importante essa contribuição para que esse evento sempre aconteça, trazendo alegria para as famílias, para as crianças, tá? Que não é só de Ribeiro Juqueira, tinha crianças de Vista Alegre, crianças de Leopoldina, de Recreio, de Laranjal, conversei com muita gente. Então, quero agradecer essa parceria com o povo, com a comunidade de Ribeiro Juqueira,
dizer que eu fiquei muito feliz, tá, com o que aconteceu lá em Ribeirão Juqueira e agradecer a Prefeitura por ter nos ajudado pela primeira vez a Prefeitura. Agradeço ao Pedro Augusto, parabenizo, porque nunca tive algum, a não ser, que eu falei anteriormente, o Edivaldo, eu fui uma época atrás dele, ele na maior correria, não tinha nada para ajudar, eu tenho isso aqui, eu posso ajudar com... Foi lá, se dispôs, mandou para mim lá, pula, piscina de bolinha, com maior dificuldade, até mesmo de transporte, mas ele estava junto lá para ajudar. Mas se fosse depender do prefeito, eu não teria nada não, ele que correu atrás, o Edivaldo, vereador Edivaldo, que na época era secretário de esporte. Então, parabenizo e agradeço ao vereador por ter me ajudado naquela época, e hoje eu agradeço o seu Pedro, o secretário de esporte e o secretário de cultura. Ambas pessoas e toda a equipe do prefeito estiveram lá o tempo todo nos ajudando, e o evento foi um sucesso total. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os vereadores. Tem uma parte? Tem a parte. Terminar o tempo. Júlio, primeiro é te parabenizar o trabalho que você faz, principalmente no Natal. O Papai Noel, que eu não esqueço nunca. Nicolau. Não, está até escrito o nome aqui, que é o Nicolau, e ele foi uma vez também na Quinta Residência, onde nós fizemos uma festa, e devido a alguns probleminhas que eu tive, e olhar no Facebook, eu perdi mesmo a data, eu confundi a data da sua festa. Ontem ainda pensei, falei, eu acho que é hoje a festa, mas olhei no Facebook, olhei errado, com pressa, estava escrito dia 22, deve ser o que aconteceu no ano passado, ou anos atrás. Mas parabéns, essa festa não aconteceria sem as suas, sempre tem que ter uma pessoa para começar. Todos estão de parabéns, o prefeito, o secretário, a população, todos que ajudaram. Mas, se não fosse o vereador Júlio e o Papai Noel Nicolau, pode ter certeza que seria muito mais difícil, talvez não seria essa festa maravilhosa, como você falou, que veio gente de tudo quanto é lado, e o interesse é isso. O que eu acho que a gente fica muito feliz em saber que uma criança foi beneficiada, aquela criança que não pode ter um presente, você pode ter certeza, o Papai Noel Nicolau pode ter certeza que o homem lá em cima está olhando por vocês, porque é bonito tudo que é feito, principalmente para as crianças. E tem mais, Júlio, eu sei do seu caráter, quando você está dando um presente para a criança, não é pensando em voto não, porque senão você daria para adulto, porque o adulto vota, a criança não vota não. Então eu sei que é de coração, parabéns, pretendo fazer as minhas também, como sempre fiz, mas um dia eu vou chegar a fazer uma bonita igual a sua, porque você sabe trabalhar e sabe fazer uma festa. Meus parabéns. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Rogério Suíno. Obrigado. Passamos para o próximo orador inscrito, o nobre vereador Gilmar Pimentel. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e público que nos assiste de casa e no plenário. Eu não sou advogado, não, mas, em juros, comentar um pouco dessa situação, um pouco que eu conversei com advogados, que eu não faço parte no papel de nada lá, mas a coisa não é tão alarmante, não. Tá? Então, tem um leilão marcado para dia 25 de janeiro, que é recesso, aí já vai, aliás, janeiro não, está marcado para 25 de janeiro, 25 de fevereiro, 25 de março, 25 de abril, 25 de maio, 25 de junho, de julho, de agosto, de setembro, de outubro. Ele está marcado. Ali, todo mundo, toda a maioria conhece aqui, todos, e uns muito mais do que a gente, até o Divaldo você mexeu com bola, aquele clube à direita ali, que é a igreja, onde é o memorial Mentel, na qual, quando foi vendido aquele prédio, o memorial foi reservado para a família, como o vereador Rodrigo sabe, reservado. Vendeu, acho 10 a 11 anos atrás, e, puxa, na época não tinha documento, o Marceleno, que é de Ribeiro Junqueira, que comprou, parece que adiantou 50 mil reais para o vendedor, e até hoje ele já entregou aqui de volta, nem sei quem recebe o aluguel daquela igreja. No campo não tem nada a ver com o campo aquilo. O campo tem um campo lá, que ele tem um CNPJ desde 1964, agosto de 64, 58 anos atrás, vai fazer 59 anos em agosto. Tem diretorias, registrado em cartório, registrado as atas,
senão não receberia emenda igual eu destinei no ano passado 44 quilos para fazer o muro, na qual vou destinar 30 agora para arrumar o vestiário, a arquibancada, e o senhor vai destinar 10 para o alambrado no fundo, que até nós já viu o preço em Cataguases, dá para fazer outro pedaço, né? Depois a gente vai ver como é que vai ser feito. Mas, os advogados, ontem foi domingo, sábado eu conversei com um dono que comprou há 10 anos atrás, nem ele sabe que tinha ido a leilão. Os advogados dele me informou. O advogado botou que ele treinar, porque ele tem arquibancada, é o Mar Lacerda que deu. E quem não sabe aqui, que conhece lá, talvez o Rodrigo não, mas o Ivan conhece, que foi de lá. Lá no fundo, o Bachoneto que doou, que é o avô do Peterson. Aquelas casas lá, inclusive tem, eu nem sei que a mãe do nosso funcionário, Cláudio, mora lá. Eu acho que nem documento sei se aquelas casas tem escritura. Porque foi morrendo, deve ter morrido mais de 200 pessoas já, em torno daquelas famílias que doaram o campo. Lá no Tatão, lá na creche, que era na época do Sotunim, pai do Ares, trabalhou na prefeitura há muitos anos, o Ivan sabe quem conhece. Lá no Norico, lá onde eu daro hoje, era o seu Firmin de Laranjal, Firmin, acho que é, eu era molequinho. Eles doaram aqui, tem tudo. E no início ali, que é antigo Sapezão, o Parque de Exposição, e estou falando isso, contando essa história, gente, para a população que está um pouco aflita de Ribeiro Junqueira, alguns leopoldenses, que sábado e ontem eu expliquei para mais de 50. A maioria sabe. Tá aqui, você tem já o processo, está no telefone, mandei até para o amigo de volta que conhece a história. Do meio campo para baixo, parece que foi uma doação da família do Wilson Pimentel, que é a máquina. O posto de saúde, o Parque de Exposição, tem nada a ver, não vai ser atingido. Por quê? Parece que o governo, Zé Roberto, ele desapropriou. Então, ali não é atingido. O advogado muito esperto, que a compra do Marcelino é 502 metros, que é o prédio. O advogado botou 4.089 metros lá, ele pegou um pedacinho do campo, pegou o vestiário, até as costas do vestiário, que é para cima uma Lacerda que doou, ele não pode intervir. E quando doaram esse terreno, há 70, 80, 90, não sei quantos anos, eu só sei que o campo tem 64, 58 anos de CNPJ. CNPJ. Então, isso balela para mim. Sou advogado não, mas para mim esse balela estranho. E o advogado muito esperto botou estranho lá. Eu já conversei com o Petro, ele, essa semana, vai conversar com o Rodrigo. Pessoal, quem entende aqui é o Rodrigo, o Petro, o Bernardo. Eu estou falando em inglês aqui, não entendo nada de estranho, não. Quem entende são advogados. Né? Mas o que me passaram é isso, vai entrar, não vai ter o leilão dia 25? Não vai ter, porque está de recesso, né? 25 é recesso, né, Rodrigo? Não? Então pode ter. Mas já marcaram 10 datas. Às 25, às 10 horas, o primeiro leilão. 10 e 15, o segundo leilão. Como explica ali. Então, eu acho que tem que esperar. Agora, vamos... Não sei se tem música, não sei. Se tem... Vai entrar com o embargo, o Petinho, vai ver o processo todo, entendeu? Vai ver, vamos esperar aguardar. Se for leilão, aparecer alguém, a dívida é 50 mil. O dono lá saiu de receber 100 mil. Mas eu conversei com ele. Mas você está até meio coisinha, está perdendo, está tendo umas perdas financeiras lá com o empréstimo, está até meia égua. Então. Mesmo assim, ele receber 100 mil contas. Entendeu? Aí tem a parte do advogado. Quem comprar, não sei. Se vai ter. Eles estão pedindo o primeiro leilão 700 mil. Cai para o segundo 400 e não sei quanto. Está aqui, não sei o número exato agora de cabeça, mas eu não vejo tanto problema. Se for leilão, aí cabe sim. O Pedro, sexta-feira, eu conversei com ele. Eu estou sabendo isso desde quinta-feira. Fui de manhã conversar com o Pedro. Se caso for leilão, ele pode fazer igual fez no Parque de Exposição e no Posto de Saúde. Ele desapropria.
ele desapropria, e o campo vai permanecer. Se o exemplo, se o Chico for lá e comprar, ganha do leilão, o prefeito lá vai, eles vão avaliar, o prefeito vai desapropriar ele, para manter tudo intacto, sem perdas para o cara que comprar. O campo, agora lá atrás, lá no terreno, eles têm que vender e passar o dinheiro para quem é de direito. O que o Marcelino quer, que é de direito dele, que é 50 mil que ele pagou, hoje vai ser corrigido, 100 e tantos mil, não sei, mas já sei de receber 100 mil. Ou comigo sabe. Já sei de receber. Dá uma parte, dá uma parte. Sim. O Gilmar, o nobre vereador, explicou direitinho, não tinha essa explicação anterior, tá? Mas imagina você, eu não havia dito no parque de exposição, que realmente eu falei só no campo de futebol, qual foi o estado da matéria, né? Tá, mas tudo bem, você está tranquilo, porque você conhece todo o processo ali, tu já passou tudo, né? Você conviveu com essas pessoas, conhece, mas imagina você, uma pessoa pública, num monte de garotada de 18, 20 anos, 17 anos, que nunca viveu essa experiência que você vê e que você conhece. E os outros lá de Ribeiro conversam muito pouco sobre esse assunto com eles. O desespero é total. O desespero é total. Então, assim quanto eles, eu também estou desesperado, porque a gente sabe que coisa com a justiça não se brinca. Porque quando começa na justiça alguma coisa, e chega a esse patamar, a esse problema de ir para leilão, eu acho, na minha cabeça, né, porque eu não estou acostumado a lidar com justiça, já é um caso gravíssimo. Talvez seja por causa disso que eu tentei antecipar as coisas e trazer logo de imediato, já para ficar sabendo com antecedência do que está acontecendo e a gente não ficar aguardando como se fosse uma coisa, um gatinho mimoso, e se uma onça perigosa para correr logo e resolver o problema. Tá bom? Então, não tem nada a ver com você, com ninguém, é para resolver o problema do campo e o campo não ser perdido. É isso. Tá bom? Obrigado pela parte. A fala do novo vereador é muito válida, é excepcional, sensacional. Nós temos que ter preocupação, sim, igual eu estou tendo. Mas todo mundo que chegava perto de mim lá, eu fui para na sexta, de noite. Todo mundo que chegava perto de mim, eu explicava a situação. Agora não cabe, não adianta eu correr. Os advogados vão ver. Eu acho que o leilão está lá, se alguém arrematar, cabe a prefeitura. Se arrematar, vai arrematar. Mas eu acho que é um exagero enorme, porque o prédio é de 502 metros, que lá, segundo bocas de outros, lá vale 200, 250 mil. O dono aceita receber. Dono não, que comprou, mas não recebeu, não quis nem aquilo. Ele pagou 50 mil e nem sei quem recebe aquele aluguel. Se é o Luiz Carlos, ou se é alguém, aquele aluguel, nem sei. Também não sei. Entendeu, Júlio? Mas a gente tem que preocupar, sim, e muito. Agora, o Parque de Exposição e o Posto de Saúde, isso não tem nada a ver, tá? Que lá, aquilo já é do município, foi desapropriado, pode ficar tranquilo. Agora, o campo, há uma preocupação, sim. E nós vamos, agora, o jurídico, né, o Pedro vai ler o projeto, depois, com mais tempo, eu vou bater um papo com o Rodrigo, para ver o que vai ser feito, se é um embargo, que eu não sei o que cabe lá, entendeu? Eu não posso falar o que cabe também, que eu não entendo nada disso tem. Mas é isso aí. Então, é só para a população, ela ficar um pouco ciente que já está, o pessoal está começando a olhar. Entendeu? Eu acho que o campo não. O campo tem, de CNPJ, tem 58 anos. Fora o que já tinha antes de ter CNPJ. Que eu não sei, inclusive uma dona Cidinha mesmo, que o marido dela, que foi um que fundou o campo junto com o Wilson Pimentel, que é o Orbino, ela mandou um recado para mim, pela filha dela, a sogra do Petro, para conversar. A dona Cidinha, que está na camada, nem levanta. Falei, não, que isso? Não tem preocupação nenhuma. Ela, uma senhora de quase 80 anos, acamada. De olhando para conversar comigo ontem lá na rua. Pode ficar tranquilo, você tem documento, tem fundação, tem tudo. Só não tem. Eles não fizeram documentado do ano. São mais de 8 pessoas ou 10 que doaram o terreno para fazer o campo. Mas a ata tem. E, senhor presidente, só isso, só para... Valeu, Gilmar, a sua fala, Gil, eu não estou... A sua fala é providencial, sensacional. E todos que puderem ajudar, manifestar, beleza. Senhor presidente, só para finalizar, foi muito bem explicativo aí, falando muito bem, tá? Me deixou até um pouco mais tranquilo,
Tá? E também sabia que aquele espaço da PSF também já havia sido negociado com o prefeito José Roberto, numa troca, uma permuta, né? Também a preocupação justamente era só o campo mesmo, mas foi muito bem explicado. Obrigado, senhor prefeito. Agora, não, obrigado. só esqueci de comentar outra coisa, Ju. A dívida lá, por que leilão, tem nada a ver com o Esporte Clube Unidos, não. Lá, todos os impostos que gera, quando não tem dinheiro, eu paguei do meu bolso, inclusive a ata, a última, que eu nem participo da diretoria, quem pagou 1970 foi eu, para registrar em cartório. O campo não deve nada. Lá, a dívida é daquele imóvel da igreja na frente, do Luiz Carlos com uma Serena é o requerente e o Luiz Carlos é o requerido. Pronto. Obrigado. É o Vinícius Queijinho agora, né? Vinícius Queijinho. Com a palavra, o próximo orador inscrito, novo vereador Vinícius Queijinho. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, internautas que nos assistem. Senhor presidente, eu venho aqui para fazer um agradecimento ao deputado Marcelo Alvo Antônio, mas primeiro eu gostaria de estar explicando, né, porque na hora que vai divulgar determinadas matérias, não lembra nem do vereador e nem do deputado. É a obra do saneamento básico, que o ano passado, né, eu fiz um requerimento, tive apoio de todos vocês aqui, alguns colegas assinaram, porque essa obra ela é de grande importância para aquelas pessoas, né, que sofrem há anos na margem do córrego ali de Jacarecanga, que as redes são jogadas no córrego. E muitos moradores, se vocês conhecem alguém, algum amigo, algum conhecido, aonde que essa obra passou, só fez estrago. Estrago em que sentido? Tinha pontos que eles fizeram dentro da lei de 15 metros à direita e 15 à esquerda, a obra podia passar normalmente. Mas só que teve pontos que eles teve que tirar muro de pessoas, né, entrar em terreno de pessoas, e os moradores foram muito, né, assim, companheiros, deixaram passar, porque sabem da grande importância da obra. E a obra estava parada desde outubro de 2020. E eu fiz um requerimento nessa casa aqui em março, fiz até uma matéria no jornal para estar reforçando, e eu tive uma ligação com o engenheiro da Infracom, e ele falou que estava faltando a Caixa pagar, porque numas medições que eles fizeram na Funchal Garcia ali, encontrou pedras e não estava no cronograma. Pedras, um montão de coisa. Então teve que fazer uma nova medição e com isso a obra ficou parada praticamente 1 ano e pouco. E aí, numa conversa com o senhor prefeito, eu falei assim, senhor Pedro, é a Infracom que tem que dar continuidade na obra, porque foi ela que continuou a obra, e o senhor Pedro e a Laura falou, não, vai ter que trocar, porque eles não querem mais a Infracom. Falou até numa reunião aqui que eu estava presente, e alguns vereadores estavam presentes, que ele falou que a Infracom só fez merda. Mas aí, numa conversa com o engenheiro me explicou que eles passaram a nova medição e estava agarrando. A Caixa não estava pagando. Não estava liberando o dinheiro que estava em análise, as medições. Então, nisso aí, eu entrei em contato com o Marcelo Alvo Antônio para tentar ajudar, né? Porque o índice de desemprego aumentou muito e uma obra dessa parada estava contratando 60 empregados, né? Para estar fazendo a execução. E com isso, o Marcelo Alvo Antônio deu total apoio, mas só que o que me deixa chateado é que na hora de divulgar, não lembra nem do vereador, até mesmo o Zé Augusto, eu lembro que o Zé Augusto pediu para reiterar, né, Zé Augusto, o requerimento para estar reforçando também, porque os moradores, vou dar um exemplo, a Beth do Cachorro Quente, olha lá, ó, a obra parou lá na casa dela, lá, ela perdeu o muro, rachou a casa dela, ela foi na prefeitura, a prefeitura jogava que era Infracom. Aí eu ligava para a Infracom, ó, tem que esperar a gente voltar. Então, um jogo de empurra danado. Porque eu estou falando isso aqui, porque na hora que o bicho pega, é o vereador que está de frente lá.
Então, eu venho aqui agradecer o deputado federal Marcelo Alvo Antônio, que cobrou lá da Caixa para ser voltado à obra, porque até a imprensa da prefeitura tinha divulgado, junho ou julho, que as obras ia ser retomada e não voltou, e foi retomada agora. Então, estou aqui para agradecer o deputado federal Marcelo Alvo Antônio, que ele ficou em cima lá para voltar a obra, e também agradecer também a equipe, a Laura também, que estava empenhado, o prefeito, só na hora de divulgar, que não reconhece o trabalho do vereador, entendeu? Então fica aí o meu agradecimento, o deputado aí, porque pelo carinho que ele fez aí, né, de cobrar junto à Caixa. O Zé Augusto também fez um requerimento também, várias reuniões. Então a gente também não tem que desmerecer o nosso trabalho também, porque a gente também é muito ativo diante dessas situações aí. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o próximo orador inscrito, novo vereador Edivaldo. Senhor presidente, internautas que nos assistem, nosso companheiro que está aqui em plenário. Senhor presidente, eu não ia usar a fala, nós estamos esperando um requerimento até que o vereador Ivan o fez, eu subscrevi, mas não tem como não usar. Está insustentável a questão do transporte público em Leopoldina. Hoje pela manhã eu recebi ligações, pessoas que dependem do ônibus para trabalhar, não tem condições, não resolve. Eu sei que, em conversa com o vereador, ele disse que procuraram o prefeito e pediram mais um prazo, mas eu acho que essa inércia, até mesmo do Poder Executivo, de falar, vai nos órgãos públicos, fala que está tentando resolver a situação. A população, ela fica achando que nós também estamos sendo coniventes com a situação. Nada se faz. Nós tivemos reunião com meninos da UENG, meninos que estudam no Cefet, teve alunos da DOC nessa casa, teve outros, porque são prejudicados. Olha quanto tempo vem arrastando essa situação. Então, eu acho que o prazo do requerimento feito vence-se amanhã, se não me engano. Eu quero saber se são os 10 dias, vou contar. Se vencer amanhã e não tiver solução, eu vou para a imprensa. E vou para o Ministério Público. Me desculpe, prefeito. Essa inércia, nós também... mas o vereador pode fazer o quê? Eu parabenizo os vereadores que tiveram contato com o prefeito, eu não pude estar lá, na época, sobre essa questão aí, mas qual a solução? Nenhuma. Até agora, nenhuma. O prefeito é um prefeito de vários acertos. Um prefeito diferenciado. Um prefeito que cumpre acordo de cavaleiro. Isso tudo eu tenho que parabenizá-lo. Mas nessa questão do transporte público, é uma vergonha, não só para ele, para nós também. Porque, na verdade, dá-se a entender que nós estamos na inércia e que não estamos fazendo nada. É a realidade. Hoje, uma das moradoras lá da comunidade da Boa Sorte, que precisa do transporte, falou comigo: Edivaldo, não adianta requerimento, não adianta papel, vocês têm que ter ação. Qual ação que vocês fazem? Cadê a audiência pública que você falou que ia ter? Realmente, é uma vergonha para nós não marcamos audiência pública, foi solicitada por mim, não trouxemos o povo para poder debater sobre o assunto, estamos na inércia mesmo. Por quê? Não queremos satisfazer o Executivo? Então, houve sim. Eu cobrei em plenário, cobrei na última reunião para marcar audiência pública, e ficamos na inércia e vamos passar na inércia.
é responsabilidade nossa, sim. Por isso que eu estou falando que eu vou para a imprensa, vou falar das audiências públicas não marcadas, aí a casa é responsável. Poderia ter marcado. Aí que a inércia é nossa, de vereador. E a parte do executivo. Ah, vai dar mais tempo? Então vá, tem órgão de imprensa no executivo? Vá expor os fatos, vai dizer o que está acontecendo, o tempo que foi dado para estar resolvendo. Aí sim, eu acho que aí a população fica satisfeita com a gente e também com o poder público. Eu dou a parte do vereador Ivan. Edivaldo, é só para complementar, quando você fala que nós não marcamos audiência pública, que você sabe que eu sou totalmente favorável também, o tempo sempre, todo lado, acho que tem que ter vários assuntos, tem que ouvir o povo mesmo, né? Tem que situação que nem só o próprio político resolve, tem que ter um amparo popular, que é a voz do povo, que nós cumprimos a voz do povo, a verdade é essa, nós cumprimos o que o povo praticamente quer. Então, eu quero te dizer, eu só não continuei insistindo na audiência pública, porque depois daquela conversa com o seu prefeito, parece que a coisa estava pronta para ser resolvida através do Executivo. E como você bem falou, o senhor Pedro é cumpridor dos deveres, dos compromissos, e nós acreditamos, e ainda acredito, que ele tem uma posição para dar urgente. Eu fiquei triste hoje em saber, não atingi os 10 dias ainda, sabe, Edivaldo? Acho que foi terça-feira passada que eu fiz o requerimento, acho que hoje faz 8 dias, 7 dias, 8 dias. São 10 dias úteis, né? Mas eu fico muito triste, porque o assunto é tão forte e tão cobrado pela população, e pelo que eu sei que ele é uma pessoa muito competente, cumpridor dos seus deveres, eu achei que um assunto importante dele, ele devia responder isso hoje, na primeira reunião, dar uma posição para a gente, porque ele se comprometeu lá com o Valdir, na frente de todos nós, de aguardar mais 10 dias. Mais 10 dias já passou quase que 30 dias, eu não me recordo bem a data, mas já tem 30 dias. Então, pelo menos falava para a gente, ó, eu tratei isso com ele, vai ser cumprido, eu vou precisar de mais 20 dias, ele vai resolver ou não vai resolver, eu vou tomar outra posição. Nós não podemos ficar aqui sem saber o que falar para a comunidade. Eu já tive conversas com pessoas que me cobraram nesse intervalo, e eu falei, já aguarda, está na mão do prefeito, há uns 10 dias só vai resolver. E hoje estou sendo cobrado. E fui no meio de uma rodinha forte anteontem. Mas o que vocês resolveram? E eu não gosto de ficar jogando para frente, culpar ninguém. É um problema nosso, dos políticos. Esse problema é tão sério que é de todos nós. Ele não é só do senhor Pedro. O senhor Pedro tem um aval nosso, tem um aval da comissão, tem um aval dos vereadores, foram dar todo o apoio que ele precisar, que for preciso para ele. Ele não está sozinho nisso. Mas não pode a coisa ficar da gente da maneira que está, Edivaldo. Eu ia deixar até para a reunião de amanhã, eu ia falar sobre isso, mas foi bom você puxar, isso não pode esperar. Eu te dou os parabéns. E só intervir, de falar da audiência pública, nós não esquecemos dela. Se for necessário, vamos ter que marcar, mas eu acredito que o senhor prefeito, como disse que vai resolver, ainda aguardo, amanhã nós temos reunião, não sei se nós vamos ter outro encontro, mas eu não acredito que ele vai deixar isso no ar. Não acredito, sinceramente. Obrigado, vereador. Eu, vereador, concordo com o senhor plenamente, mas independente de ter tido a conversa com o prefeito, nas reuniões que nós tivemos aqui com os alunos, nós prometemos que faríamos audiência pública. E foi o que foi tratado. E nós não cumprimos. Isso foi tratado. Me lembro muito bem com as meninas da UENG. Nós prometemos que faríamos audiência pública, aí teve a conversa com o prefeito, não fizemos audiência pública. Não é jogar a bola para frente. Não é tirar a responsabilidade, talvez nossa,
e jogar só no colo do Executivo. É fazer uma parceria para que realmente esses alunos, essas pessoas que dependem do transporte público, visto que a casa está realmente voltada nisso. Porque senão fica no apagão, vereador. Mas a parceria foi feita, velho. Eu sei, mas fica no apagão. Porque se nós tivéssemos feito audiência pública, não estaria dessa forma, não. Eu estou falando que, da mesma forma que eu estou sendo cobrado, eu tenho certeza que os demais também estão. A gente não está jogando responsabilidade. Agora, eu acho que a casa deveria ter marcado, sim, audiência pública. É o meu pensamento e realmente ter ouvido a classe estudantil, os que estão sendo mais prejudicados. Te garanto para você, talvez a gente também não queria isso. O plenário estaria lotado, porque hoje nada que se fale em rua é maior do que simplesmente o repúdio da população que depende do transporte público coletivo. Essa é a realidade. Não só de rua. É o que vai para distrito, é que tem essa dependência de estar saindo. Então, aí o que fala? Se for preciso, faz uma audiência pública. Quando? Estamos findando praticamente o ano. Não há nem tempo. Então, acho que nós erramos, sim, temos que aceitar que erramos. E deveríamos ter feito para ter um respaldo com a população. Agradeço, senhor presidente. Com a palavra, o próximo orador inscrito, novo vereador Ivan Nogueira. Eu quero iniciar te parabenizando, vereador Edivaldo, suas palavras. Concordo com toda ela plenamente, só volto a reafirmar. Em momento nenhum, nós julgamos no peito do prefeito. Não, nós fizemos uma parceria política com ele para resolver o problema. Câmara mais prefeito. Câmara mais Executivo. Essa foi a nossa conversa lá. Ele não ia dar dia nenhum mais. Ele já ia comunicar, como chegou a comunicar lá, e depois voltou atrás e deixou mais 10 dias para resolver. Assim foi feita a conversa. Quem estava lá aqui sabe. Ele já tinha até dado o ultimato, Valdir, lá, né? Tinha falado com ele. Não, nós não podemos esperar. O Valdir, na época lá, informando que está tendo prejuízo 100 mil mensal, nós questionamos, então para que você ficar continuando isso aí, esses 100 mil? Você vai ter 200 no mês que vem, 300 no outro, 400, como é que você vai aguentar isso? Estou posicionando esse ponto aqui só para você ver o nível que foi a conversa. Então, a conversa, eu já achei que já estava tudo resolvido mesmo, que era uma questão de dias. Infelizmente, para mim, essa questão de dias não se cumpriu. Aí eu não queria fazê-lo, mas eu vou ter que culpar o seu prefeito, sim. Porque não faltou apoio dessa casa, de todos os vereadores que estiveram lá. Não vou citar nomes aqui, não precisa, quase teve a maioria disparada lá, né? Então, nós queríamos saber, então, qual foi a conversa que teve depois disso. Aonde está parada a situação? É isso que eu não estou entendendo, vereador Edivaldo. Porque naquele dia ele chegou a dar ultimato ao Valdir na nossa frente. Não. E por questão... Uma parte. Até questão de um passado, até isso foi falado tudo na reunião. Questão do passado, onde ele foi uma pessoa importante em Leopoldina, e cumpridor dos seus deveres, um homem que teve carinho com nossas comunidades. Na época que falecia alguém, ele botava os ônibus à disposição para levar no cemitério e levar as pessoas de volta ao bairro. Ajuda nas festas, tudo ele contribuiu. Fora as coisas escusas de Leopoldina, que ele contribuiu também. Livros de ouro e outras coisas mais. Como eu posso falar que comigo não aconteceu. Mas várias situações no passado. Mas nada disso desculpa esse mau atendimento que ele está dando na cidade. Então, uma coisa não sobrepõe a outra. Entendeu, Edvaldo? Aconteceu, foi isso. Então, por isso que eu acho que o senhor Pedro puxou para si a responsabilidade. Não só, vamos dizer, não só para ele, como para nós, que nós demos a mão a ele, estamos com o senhor. E, infelizmente, nós não tivemos a posição dele até hoje. Eu queria a posição dele.
Ó, o Valdir me pediu mais um mês, e vai acertar. Me pediu 2. O que foi? Nós queremos saber o que está acontecendo, para poder falar para os outros, ó, aguarda mais aí 10 dias, porque vai ser resolvido. O senhor Pedro está numa demanda com ele. Entendeu? Então, a situação é essa, Edivaldo. Foi isso que aconteceu. Por isso que a audiência pública é maravilhosa e tem que existir em vários assuntos. Mas esse assunto, para mim, já estava encerrado. Já era praticamente uma página virada em Leopoldina. Infelizmente, nós estamos nessa situação que estou achando gravíssima. Ninguém está podendo sair na rua. Ninguém em Leopoldina está feliz com os ônibus. O povo que manda, que nos coloca aqui dentro, não quer esses ônibus mais aqui. Ou então, mudanças. Ou mudança. Ou vai arrumar, fazer de acordo com o povo. Aí, Edivaldo, a situação é essa. Eu não queria me alongar, eu não quero ofender ninguém, muito menos o senhor Pedro, reconheço que está fazendo um bom trabalho, mas infelizmente falhou nesse sentido. A parte, o vereador... O vereador Ivan e o vereador Edivaldo, dentro desse assunto, até relatar aqui que ainda tinha uma questão para saber como que ficou de um recurso que a empresa estava prestes a receber. Não sei se os vereadores aqui que estavam presentes na reunião lembram desse assunto, que é um recurso... 800. Quase R$1 milhão, que o próprio empresário justificou que, recebendo esse montante, ele assumiu o compromisso imediatamente de repassar isso na qualidade do transporte, né? Então, também tem que ser explicado se foi viabilizado esse recurso, né? Se esse recurso bateu, como é que foi? O que está sendo empregado? Se ele bateu, caiu aí na empresa ou não, né? Porque estava prestes a ser viabilizado esse montante de quase R$1 milhão, pelo que a gente pôde perceber nessa reunião. Não sei se o novo vereador lembra de quando foi discutido isso, né? Então... 800 mil, senhor. É um ponto também muito importante para a gente ficar sabendo, porque esse dinheiro pode, às vezes, não ser utilizado na melhora do transporte. Esse adendo aqui que eu queria fazer na discussão do tema. Foi bom você falar sobre isso, Augusto. A gente tem ouvido aí, inclusive ontem eu ouvi até de uma pessoa que tem um amigo lá dentro da empresa, que está prometido dele pagar os funcionários esses dias. Acredito com aquele recurso. Eu gostaria que, pelo menos, se algum vereador que participa das reuniões com o senhor Pedro, se tiver alguma coisa para acrescentar, eu vou ficar feliz. Se tiver algum aqui, eu vou ficar satisfeito. Se sabe alguma coisa, eu deixo à disposição, né, porque a gente tem que sair daqui, deveria sair daqui hoje com algum posicionamento para o povo. Eu espero que, se não vai ter nenhum posicionamento hoje, que pelo menos amanhã a gente consiga isso, né, chegar a alguma posição aqui para a gente. Senhor presidente, eu queria fazer uma indicação hoje. Vou explicar por quê. Acabei que não vou fazê-la porque eu não gosto de atrasar já fui presidente dessa casa, não gosto de atrasar os trabalhos e senti que eu poderia atrasar. Mas eu vou falar sobre o assunto que eu quero falar. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo um período eleitoral aqui na nossa casa. Um período eleitoral, como sempre foi, tranquilo. Quem ganhar, ganhou, quem perdeu, perdeu, e a amizade aqui continua do mesmo jeito, no outro dia. Mas, de repente, o assunto que eu vou botar à baila, talvez amanhã ele possa ser direcionado a alguém, e hoje nós temos outros candidatos à presidência, inclusive eu, até hoje, era candidato. Venho aqui dizer para vocês que não sou mais candidato. Tentei viabilizar minha candidatura, mas não tive sucesso. Não tem problema. Nós somos em democracia, isso é mais do que salutar. Eu tenho certeza que contribuí na presidência aqui, foram vários feitos. É impossível tampar os olhos e dizer que não. Então, eu queria comentar para vocês o seguinte.
não quero falar isso amanhã, respeito todos os amigos que estão aqui, é uma democracia, a gente atende se quiser. Eu, quando estava tentando viabilizar a minha, tive com alguns companheiros pedindo votos, falando do que eu pretendo, né? Tem coisas maravilhosas que depois, quem ganhar, se quiser ouvir alguma coisa a respeito, projetos bonitos. Inclusive, uma vez estive com o Júlio, pedindo voto ao Júlio, né? E falei com ele: Júlio, eu tenho esse projeto, mas eu não vou, porque eu sou candidato, ser covarde, e eu omiti uma coisa que eu considero importante no momento. Eu não vou desistir daquela ideia minha, falei com ele na época, de mais para frente, a Câmara fazer o concurso público. Não é isso, Júlio? Falei com o Júlio, pedi o voto, mas não vote em mim pensando que eu não vou fazer isso, eu vou fazer também. Concurso público, sim. Então, o que eu queria pedir aqui, não sei quem vai ganhar, nós temos mais candidatos, não é um só. Eu queria que, se pudesse ouvir a voz da população, porque hoje é a voz da população. Olha como parece até uma coisa armada, né? Eu estive conversando com o Bernardo do lado aqui agora. Eu fui sábado passado em Manhumirim, onde as minhas 2 netas fizeram aniversário. Lá teve uma pessoa de Leopoldina, que eu não vou esconder o nome, é Jussara do Cefete, quem conhece? Ela chegou para mim: Ivan, como é que vai ficar a Câmara? Vocês já falaram em concurso público? Morreu o assunto? Cidade não precisa de concurso público? Chama-se Jussara, que trabalha no Cefete. Para não dizer aqui que eu estou falando por falar. Isso não é uma coisa tão grave, né? Então, ela me questionou: o Ivan não passou da hora de ter isso em Leopoldina? Isso não é uma festa. Eu falei assim: novamente, eu estou pensando em ser presidente e o farei. Não farei no início, quando assumir, vocês são presidente, não tem como fazer no início. Nós precisamos de gente para trabalhar, e gente experiente, essa turma que está aí é muito experiente. Concordo que vai ficar a maioria. Disse assim para ela, tá? E o que eu queria pedir aos eleitos, lógico, como se eu viabilizasse, cumpriria também, deixaria umas pessoas, traria outras, quem sabe? Mas o compromisso de partir pelo menos do 2º ano, fazer um concurso público aqui nessa casa, como eu já fui questionado muitas vezes: ô Ivan, se eu sou eleitor seu, por que eu não posso ter o mesmo direito de concorrer a um trabalho? Eu quero trabalhar na Câmara também. Eu quero o salário da Câmara, que é um salário bom. Por que eu não posso? Então, eu queria deixar aqui claro que não estou fazendo campanha contra ninguém, quero que o que assumir, que contrate, que tem que contratar, e de preferência, que todos que estão na casa, de preferência, não sou eu o presidente, mas que não deixe essa conversa no ar por aí. Porque a verdade, todo mundo em Leopoldina e no Brasil sabe que aqui nós temos uma quantidade de empregos que é uma indicação mesmo do presidente, e muitas das vezes, a maioria das vezes, é de acordo com a eleição, que se compromete, nada, é um pedido no vereador para o presidente, coloca aquela pessoa que é competente, né? Assim é feito, a população sabe que é feito. Então, eu queria deixar essa palavra aqui, não sei quem vai se eleger, respeito se o cara falar assim: não, eu não quero, isso é constitucional, eu posso deixar, respeito, é constitucional, pode deixar, mas eu quero que aquela pessoa, pelo menos aqueles humildes, que não têm oportunidade nenhuma de estar aqui dentro, que possam ter a oportunidade. Não agora, porque é um processo e não tem como, mas pode daqui a um ano, daqui a 1 ano e meio, não pode demorar muito, que vai cair aonde eu caí, que quando eu fui presidente, por que eu não consegui? Porque eu demorei muito, fui querer fazer no 2º ano, e
eu cheguei no prazo, perto das próximas eleições, igual terá daqui a 2 anos, as eleições. Então, se você chegar muito perto, você já não pode, porque tem as eleições. Então, eu queria que, se a pessoa pensa dessa forma, que ela, pelo menos, atente aos prazos, para não acontecer, aconteceu comigo, o Jefferson é testemunha aqui da casa. Quando eu pedi a ele, já não dá, mas não dá 8 meses, não dá 10 meses para fazer? Não, não dá. Então, aquelas pessoas humildes que nunca pensaram que têm vontade de trabalhar na casa, aquelas que fazem faculdade, que lutam com dificuldade danada, que o pai paga com dificuldade danada, tem que ter o mesmo direito de todas as pessoas. Mesmo direito, o que tem? Por que o outro não pode? Porque o outro não tem acesso a gente. Mas bota um aqui que é do vereador, é amigo. O outro não é simplesmente amigo, mas ele é competente, ele está fazendo a faculdade, pagando com uma dificuldade danada. Está pagando com muita dificuldade. O pai e a mãe lavam roupa, fazem o que for para manter um padrão alto, um sonho. E nós temos aqui, gente, 11 cargos. Por que não? Favorável. Ô, Miriam, eu estou na reunião. Entrou no processo, é preciso ter gente aqui, não tem tempo, não tem ninguém treinado, a não ser os que estão aqui dentro. Eu concordo plenamente. Mas, por favor, vamos dar igualdade a todo mundo. Tem 11 cargos. Por que nós vamos manter isso a vida inteira? Se nós podemos ser diferentes, será que nós vamos ter que continuar aqui igual o Brasil? Cheio de coisas erradas e não podemos corrigi-las? Está na hora, gente. É agora, ninguém sabe quem vai ganhar. Está na hora, o momento é esse. Senhor presidente, muito obrigado. Tem mais orador inscrito? Não? Solicito que proceda a leitura da ordem do dia para a próxima reunião. Não há. Solicito que seja procedida a chamada final dos senhores vereadores. Agradecemos a presença de todos, nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos desta reunião, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima reunião ordinária, que ocorrerá no dia 20 de dezembro de 2022, às 15h30. Boa tarde a todos.